Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Nós te falar hoje do ano 2020, saúde em retrospectiva. Não saber que o ano 2020 foi muito estranho, diferente, atípico, não é? E trazer muitas novidades e desafios em todas as áreas, principalmente na área de saúde. O que vamos a perder até já. Portanto, hoje não te falar de saúde em retrospectiva e para falar-nos sobre o ano 2020 e tudo novidades ou desafios que ele trazer para a área de saúde, não tem em estúdio o Dr. Jorge Noel Barreto, que é Diretor Nacional de Saúde, não é? Para falar-nos desse ano diferente. É Obrigada. Não te agradecer por mais essa oportunidade, para ter esse diálogo de forma retrospectiva, principalmente em relação a coisas que aconteceram na saúde. Bom, tu gente está a esperar que não te falar de pandemia, né? Não te falar desse vírus e é obviamente hoje não tenho bem falar nele porque o ano 2020 foi marcado principalmente por esse vírus, né, na Cabo Verde, mas antes disso, me está a gostar de não falar de alguns pontos também que é importante e algumas datas, alguns temas que foi ali falado ao longo de todo o ano e que também tem interesse porque ali na Cabo Verde saúde é que só aquele vírus, é tudo o resto, né? Portanto, se calhar não está a começar por falar, mês de janeiro nunca tem assim uma data comemorativa, não a nível de calendário, mas a partir de fevereiro não te falar do Dia Mundial contra Cancro, né? E é um dia que não te acostuma a comemorar e não saber que cancro na Cabo Verde que as principais doenças, que as três primeiras, né, que mais está a matar e que trazer morbilidades então para nós cabo-verdianos. Então, se calhar não está a começar a falar por esse dia e por falar principalmente nível, o que é que foi feito, o que é que está pensado para melhorar a nível dessa área da oncologia, bom, enfim, qualquer ganhos que não teve nesse ano de 2020. Sim, em relação às doenças oncológicas ou cancros, realmente é um grande desafio que não tem, principalmente em relação a cancro de colo de útero e de mama na mulher, próstata e fígado e tubo digestivo, chamamos assim, na homem. É considerado que a situação mais frequente e não tem um programa de luta contra cancro, né, de prevenção e controle contra doenças oncológicas na Direção Nacional de Saúde e que está tratado deste aspecto de si. Então, gringa assim não está num processo. Aliás, esse ano de 2020 não tinha algumas atividades para ser feito, que está na plano estratégico. Tita ser tentado se ter introduzido vacina de HPV precisamente para aquela questão de cancro de colo de útero, né? Mas também fui espiado de questão de registro de cancro, também questão de cuidados paliativos, que é algo também que é preciso para que as pessoas que já têm cancro e que Não faz mais terminal ou não só também, né? Que está precisar daqueles cuidados que é para conseguir aguentar, né? Até infelizmente que tiver outra solução. Desculpa. E pronto, foi basicamente aquela assim que eu também nunca tive muita margem de fazer mais do que isso. Exato. Não fui condicionado para a pandemia, mas entretanto, uma informação interessante é que não tive alguns contactos com o serviço de oncologia no hospital ali na praia, onde é que dizer gente que ao invés de ter tido uma diminuição de consulta e de frequência de pessoas nessa área ali, te pareceu que estive até alguns ganhos, pessoas começaram também com mais assiduidade para consultas, né? Parece que tive assim um impacto muito grande, pelo menos até quando não tinha pedido essa informação. Agora, para esse fim de ano, no início do ano, não tive bem espiar retrospectivamente de maneira que realmente a situação decorrer. Claramente que nesse ano que tive bem entrar nessa área de cancro, não tive bem continuar a apostar na melhorar registro. Também bem tentar espiar se não conseguir melhorar condições para fazer rastreio, principalmente de cancro de colo de útero, né? Bem tentar ter alguma melhoria em termos de condições, é o que não te prevê. Claro que depois pode bem acontecer algum imprevisto, mal acontecer zona de si,
que acaba por depois condicionar a gente tudo nos planos que não está pretender fazer. Mas o objetivo é aquele lá. E basta melhorar sempre nessa perspectiva de reduzir, pelo menos, mortes, né, que tem por causa de cancro, na perspectiva de tentar diagnosticar que os casos mais cedo para ter alguma intervenção para salvar pessoas. Uhum. E a questão também é apostar lá está a moda, você dizer, o rastreio, prevenção, que as educações, informações para a saúde, porque muitas vezes quando a pessoa está a procurar já está numa fase tardia, né? Que já... assim, outra questão também bastante importante, que também ser também dado sem importância, que é a promoção de hábitos saudáveis, que podem depois influenciar positivamente na saúde e evitar que a pessoa tenha uma probabilidade mais de saúde de desenvolver um cancro, né? E também promover atitudes e hábitos nas pessoas, precisamente que vou poder fazer para tentar identificar se alguma coisa da normal te acontecer com o corpo e que te levava a procurar uma consulta para espiar se por acaso que está tratado de um cancro, né? Claro. Não tem aquele toque de mama, né? Que a mulher pode fazer. Homem também, não tem que lembrar que homem também pode ter cancro de mama, embora é menos frequente. Porque normalmente o homem diz a mim que tem mama, mas tem glândula, só que ele quer desenvolver. Exato. Né? Então, é homem e a mulher. Embora o homem é muito menos frequente, né? Mas não tem que ter cuidado de palpar nos corpos, sentir e procurar consulta e ajuda quando não detectar alguma coisa da normal. Exato. Talvez em retrospectiva, lá está, como você dizer também, também ser pensado isso tudo a nível de saúde, nessa área ali, se calhar, não começar a pensar, nunca saber se já foi pensado, daí a questão, em radioterapia, porque a quimioterapia é feita ali, mas não saber que desceu de que as pessoas que estão para fora, né, para fazer esse tratamento de fora, muitas vezes está associado à questão de nunca ter radioterapia na Cabo Verde. Então, ele é uma questão importante, não pensar dali para o futuro. Ele é uma questão muito importante, realmente, não ter noção disso, mas, entretanto, ele é uma coisa um bocadinho complexo, né? Ele não é nada que não te pode dizer, ok, não tem um quarto ali sim, não bem usá-lo para fazer radioterapia, né? Ele é moda, quimioterapia também tem seja especificidade. Radioterapia, então, ainda, se calhar, um bocadinho mais, porque não estou a falar de radiação. Tá? Então, tem que ter tudo condição preparado para fazê-lo de uma forma segura. E, claramente, que ele está na planos, nunca te pode dizer para ser no próximo ano, mas ele está na planos para, no futuro, a curto prazo ou médio prazo, passar a ter radioterapia, precisamente porque ele é um daqueles motivos de evacuação, porque já não está a fazer algum tratamento para cancro ali na Cabo Verde. É claro que depois tem alguns outros procedimentos que vou precisar fazer e aí sim é necessário a pessoa ser evacuada ainda para fazer lá fora. Mas antes nunca estava a fazer tratamento para cancro na Cabo Verde. Então é coisas que não te bate a planificar. É ganhos. É ganhos que não te bate a ter. Exatamente. Há ser tempo que não te bate a ter. Nós vontade era ter logo, mas nunca pode fazer coisa de qualquer forma e para depois dar mais problema do que solução. Exato. Agora, não te entrar no mês de março. Portanto, tem que entrar naquele mês que tem aquele dia que você era coordenador daquelas doenças infecciosas, que não tem que entrar na 24, né, que é Dia Mundial da Tuberculose. Então, o que é que foi feito em zona? Qual é que é novidades que não tem nessa área? Me saber que foi feito um segundo fórum, né, do OMS, onde foi discutido ou trazido algumas coisas para esse mês. Então, o que é que você pode falar a nós dessa área? A zona de si foi um ano importante para a tuberculose ali na Cabo Verde, porque nosso plano estratégico termina em dezembro de 2019, então, nesse ano de 2020, nós teria que fazer uma revisão, uma análise de tudo o que foi feito naqueles 5 anos atrás, desde 2015 até 2019, para nós olhar o que corre direito e o que corremos direito e não é que não podemos melhorar um bocadinho mais. Certo. E também para nós analisar a situação de tuberculose na Cabo Verde, para nós espiar se não teria que mudar a nossa estratégia de alguma forma para que os próximos anos ali, né? Então, bem uma equipa que apoia do OMS, como sempre, bem ajudar a gente a fazer as análises, né?
esta trazer sempre algo de novo, esta dá a gente input, este saber que ali na Cabo Verde já não tem um nível técnico bastante bom, mas mesmo assim isto trazer a gente alguma informação que também ajuda a gente a melhorar ainda mais, claro, para não usá-lo, para não poder programar, planificar, para não poder melhorar ainda mais. Então aconteceu no mês de março, foi exatamente antes de não fechar, vamos dizer assim, para viagens internacionais por causa da pandemia. Então não tive a sorte de conseguir fazer ainda essa avaliação e ele vem trazer a gente informação que permite a gente traçar algumas propostas de estratégias para próximos 5 anos, né? Então não identificar que nos últimos 5 anos Cabo Verde teve uma melhoria considerável em termos de casos de tuberculose, ou seja, tive muito menos casos de tuberculose ao longo destes 10 anos, que te permite a gente ter uma taxa de incidência bastante baixa, e que segundo aquela equipa que vem fazer aquela avaliação, Cabo Verde pode estar de grinha assim numa situação onde é que ele pode programar para num prazo médio, vamos dizer, evoluir para tuberculose já de ser um problema significativo de saúde pública, né? Significa que nós estamos passando a ter tão pouco casos de tuberculose que ele já de ter aquela importância que ele tinha antes na saúde pública, né? Quando ele era mais descontrolado, vamos dizer assim. Mas ainda não tem um número considerável, ainda não tem. A nota tem em média uns 200, 250 casos para ano, mas já não tive anos onde é que não tinha 400, né? 400 e tal casos para ano. Portanto, ele reduziu consideravelmente. É claro que tuberculose era uma doença que ele ligou a condições de vida de pessoa, a situação económica, né? Se ele tomou a direito. Também ele é ligado a hábitos que você se você usar, por exemplo, se você usar álcool de forma abusiva ou se você fumar ele pode ser que este fator que te condicionar o facto de você ter menos casos de tuberculose. E pelo facto de Cabo Verde ter melhorado essas condições, nós todos sabemos que Cabo Verde, vida na Cabo Verde, melhorou condições de vida, condições de casa, melhorar essas condições, cidades ficar mais organizado, vamos dizer assim, até. Então, mesmo desculpa-me cortar você, mas mesmo aquela preocupação que tem ruas limpas, caixotes de lixo, aquele caminhão que te colhe lixo, enfim, tudo isso também foi uma preocupação que vem melhorar isto, claro, não é? Acesso à habitação melhorar também, embora ainda te constitui um desafio, mas tive melhorias. Aliás, foi por causa das melhorias que vai acontecer que Cabo Verde passar de país de desenvolvimento baixo para médio, né? Certo. Então, isso também associado a melhorias na questão do diagnóstico e também o facto de não ter medicamentos sempre disponíveis e de forma gratuita para pessoas fazer tratamento, não melhora quantidade de pessoas que tuberculose que terminassem este tratamento, de modo a não saber que tuberculose é uma doença que é curável. Portanto, se a pessoa fazer esse tratamento como deve ser durante pelo menos 6 meses, ela vai ficar curada. E isso vai diminuir aquela propagação daquela doença. Claro. E, portanto, casos vai diminuir. Então, desde a análise que foi feita, não estou achar que, se calhar, não tem condições de continuar a diminuir estes casos de tuberculose, a ponto de não passar a ter muito pouco caso, né? E aí já está a dizer que uma nota ter mais ou menos controlado, né? Claro que ele está a continuar a ser um desafio, porque eu tenho que manter aquele resultado que eu vou atingir, de forma que ele vai te tornar piorar, vamos dizer assim, né? E então, nós temos já algumas estratégias identificadas, que nós também passamos a tentar pôr em prática a partir de 2021, né? Continuar a passar para melhorar a questão de diagnóstico. Não tenho bem tentar fazer um esforço para sair na comunidade para tentar identificar pessoas que têm tosse, não saber que uma tuberculose, um de seus principais
E sintoma é tosse, né? Aquele tosse que dura mais de 15 dias, que a pessoa que aquele tosse pode ser um caso de tuberculose. Então, bem, agora que a história de pandemia exato. e de Covid, a gente usa a máscara. Exato, então, esse é que me está a querer bem chegar. Tudo foi mal, não é? Se me poder dizer assim, com essa leveza, né? É mal da gente dizer, às vezes, numa situação de dificuldade, você tem a oportunidade para fazer alguma coisa para melhorar do outro lado, não é alguma outra coisa. E realmente, essa questão dessa pandemia, a utilização de máscara, o uso de máscara, ele é capaz de ter um impacto não só na Covid, mas também naquelas outras doenças que te transmitem por gotículas ou por via aérea. Exato. Né? E tuberculose entrar nesse grupo. Até há dias uma pessoa estava numa festa familiar, ele está a dizer que é uma coisa que ele já ouviu falar e ele já doia assim, é pessoas com tuberculose, né? Que esse Covid, o facto de usar máscara, a gente já ouviu falar na tuberculose. Não quer dizer que nunca tem casos. Não tem, mas realmente tive uma diminuição considerável. Ainda nunca tem números concretos, mas provavelmente em relação ao ano passado, ano 2019, ele tinha consideravelmente. Não foi por falta de detecção, porque tive casos que procurar hospital pensando que era Covid, mas descobri que era tuberculose. E não tive alguns casos também que era vá para o hospital pensando que era Covid, fui diagnosticado de Covid, mas também eu acho que tuberculose. Portanto, não foi um descuido, deixa-me dizer assim, nem que foi por falta de procurar, mas se calhar a questão de usar máscara também contribui também para controlar um bocado essa transmissão de tuberculose. Até uma daquelas recomendações que se calhar nós também passado a fazer, pelo menos em relação a quem que tiver trabalho para uma estrutura de saúde, gringa assim, nós estamos a saber que é obrigatório usar máscara por causa de Covid. Mas quando a situação melhorar, se calhar é capaz de não pensar na adotar essa medida, só para quando você vai para a estrutura de saúde, a pessoa está a levar uma máscara, porque é bom saber quem que está lá. Claro. Às vezes lá pode estar de uma pessoa com tuberculose, mas se ele tiver posto de ser máscara, é menos risco para que a outra pessoa que está lá dentro. E agora, mês de março, já, por essa altura de 24, né, que é Dia Mundial de Tuberculose, já notava-te a saber dos primeiros casos de Covid na Cabo Verde. Portanto, isso também foi um acontecimento nesse mês e que bem abalar ou bem destruturar-nos de alguma forma, né? Então, como é que foi esse primeiro impacto a nível de saúde, essa entrada desse vírus no nosso país? Bom, claro, nós, a nível central, nós começamos a trabalhar já no finais do mês de janeiro. Pronto, no mês de janeiro, já que notícias que nós vamos receber, nós começamos a trabalhar na preparação de documentos, nomeadamente daquele plano de contingência para a Covid-19. Nós começamos a trabalhar, nós começamos a elaborar instrumentos e procedimentos também que já não sabia que cedo ou tarde, nunca queria, mas já não sabia que cedo ou tarde ele podia chegar na Cabo Verde. E para nunca estar despreparado, nós vamos preparar. E então, no mês de março, quando eu tive notícia, dia 19 de março, daquele primeiro caso na Boa Vista, já não tinha instrumentos tudo preparado e pronto, nunca estava com aquele nível de preparação que não tem grinha assim, mas já tinha alguma preparação. Pronto, na Boa Vista aconteceu, mas eu não sabia naquele hotel, mas não um hotel especificamente. Tinha gente um bocadinho, deixa-me dizer assim, como ele aconteceu dentro de um lugar, não achava que foi bom, porque lá não estava conseguindo achar que a gente concentrado-se, ou seja, a boca tinha risco de estar a espalhar na população porque estava lá fechado, naquele hotel. Foi feito de tudo no sentido de tentar evitar, mas como ainda tinha alguns voos a entrar na Cabo Verde, aquela probabilidade de entrar um caso era teu. E foi o que acaba por acontecer depois ali na Santiago, né? Aquele primeiro caso foi uma pessoa que tinha voltado da Europa e que depois começou tudo aquela investigação à volta dele e depois vai aparecer outros casos, né? E claramente que ele obriga a gente a reorganizar a forma como não estava a trabalhar, né? Que eu não tive que passar a dar mais atenção para aquela situação excepcional
mas especial que estava a acontecer, que era a pandemia, e nós tudo saber que maneira que ele te transmitia, né? Portanto, não tinha aí foi que... começado na comunicação social a bombardear a gente, aí... no bom sentido, com informação sobre, né? Não tinha toda aquela ansiedade, aquele medo do desconhecido, né? Não tinha aquele pânico também, pessoas estão a ficar naquela ansiedade, naquele medo, naquele pânico. E pessoas começaram a se embarcar coisas, exato, a começar a comprar máscaras, a espiar vitaminas, coisas que era álcool, enfim. Álcool gel. Então, foi uma situação extremamente difícil logo no princípio. Claro, é normal. Mas o mês de março foi marcado a entrada do vírus na Cabo Verde. Na Cabo Verde, exatamente. Com certeza. Bom, e para a primeira morte também. Sim. Que não tive, que foi, se a minha memória que eu tinha não, foi exatamente no Dia Mundial de Tuberculose. Ou véspera. Foi 23 por aí. ou 24, foi por aí que não tive. Aí agora que pelo Uriçá, né? Quando não começaste a ouvir, não, primeiro caso, ainda depois desse caso resultando na óbito, tudo já começa, o cabelo começa a despender, né? Aí que medo torna mais presente e pessoas começam a ter, às vezes, alguns comportamentos, né, que mesmo se nunca tivesse um controle maior, né, talvez podia ter alguma histeria à volta, porque outros lugares, moda, por exemplo, nos Estados Unidos, pessoas estavam a mandar vídeos a dizer que tinha nada no supermercado. Pessoas trazem tudo, prateleiras vazias, pessoas que estão a conseguir comprar seus bens. Verdade, sim. Então, nesse caso ali, por um lado, não teve algum controle, até que as informações que passam a nível de comunicação social sempre está pela pessoas levar a ter algum controle da situação, né? Mas a nível de estruturas de saúde, trazer desafios. Claro. A nível de profissionais de saúde, eu tive que aumentar o número de pessoas. Não tive que reorganizar a forma de trabalho. E, claramente, que foi identificado a necessidade de ter mais pessoas para dar a resposta que era preciso. Né? Serviços tive que reorganizar espaços, circuitos e também tive necessidade de reforçar equipas para dar aquela resposta, porque, logo no princípio, não sabia que era complicado ter a mesma pessoa que está a fazer que está a espiar aquela pessoa que chegasse suspeito de Covid, depois para ele sair para ele vai espiar outra pessoa. Então tinha necessidade de ter essa separação, embora noutros países que estava que consegui fazer, mas era tomar aquela precaução para reduzir risco, mas foi preciso fazer essa separação para dar mais segurança e para evitar aquela probabilidade de propagação nas estruturas de saúde. Mais concretamente. Portanto, as pessoas que foi recrutado um grande número de enfermeiros, que eu saiba. Sim, nunca se vê se, portanto, a nível de outras áreas, se teve mais pessoas. Pessoal de laboratório, enfermeiros e acho que também apoio logístico, condutores, mas foi essencialmente ali. Psicólogos, acho que assistente social também foi recrutado, tudo para reforçar capacidade para dar resposta. Pronto, mas quando eu tive falar de um vírus que é altamente contagioso, né? Não te acreditar que mais do que recrutar pessoas deve ter tido também alguma preparação, alguma formação desse pessoal para lidar, porque tudo nós, quando nós estudar para a área de saúde, não te saber, portanto, como precaver, mas sempre é preciso um reforço nas situações pontuais, sim, não é? Claramente. Tive um data de formação naquela altura, acho que foi a época que não tive, mas até porque não era aconselhável só te juntar pessoas. Claro. Então, não começar também a fazer que a formação, a utilizar que a plataforma virtual, né? Então, era formação, quase todo dia tinha formação de prevenção, formação de gestão de casos de Covid, formação para gerir também aquele aspecto emocional. Enfim, uma data de formação foi feita para diagnóstico, né? Utilização daqueles equipamentos de proteção individual. Claro. Foi feito um data de formação naquele princípio. Que os ventiladores? Porque se calhar muitos enfermeiros nunca tinham manipulado foi feita formação também ventilador. Para abordagem de doente crítico, tudo aquela situação lá foi abordado na formação logo na partida. Sim, portanto, Covid vem trazer esse desafio para a saúde, mas vem trazer alguns ganhos, chamamos assim também, foi né? uma oportunidade também
para melhorar na vários aspectos, né? Sim. Não tem, por exemplo, no aspecto laboratorial, nunca tinha condições para fazer diagnóstico ali na Cabo Verde. Entretanto, Grinha assim já não tem condições para fazer, não só na Santiago, mas na São Vicente, na Fogo, na Sal. Na Boa Vista tem também tecnologia que pode ser utilizada para fazer. Portanto, ele trazer gente a ganhos nesse sentido, né? Não está a gostar que as coisas acontecessem sem Covid, mas infelizmente Pois, ele é que bem trazer os ganhos, não é? Ele não foi, deixa-me dizer, obrigado, ele teve um custo também. Claro, com certeza. Assim. E, Dr. Jorge, não te continuar essa nossa conversa sobre Covid e não só, porque não para ainda na março, mas não tem todo um ano ainda para não falar, mas não te fazer um breve intervalo, não te falar já, tá bom? Ok. Não te fazer um breve intervalo e até já. Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje não tive de falar do ano 2020, saúde em retrospectiva. Dr. Jorge Noel Barreto, da Lima, diretor nacional de saúde, não te continua a nossa conversa, não para, portanto, no mês de março, não falar da tuberculose e do início, né, ou a entrada do vírus no nosso país e todos os desafios e os ganhos que ele vem trazer, né? Agora, entrando no mês de abril, é claro que não tive de falar ali de alguns dias mais marcantes, chamamos assim, ou que teve mais ênfase, mas não saber que este mês tem vários dias comemorativos, não que está a poder falar de tudo isso, como é óbvio, não pegar naqueles com mais ênfase. Abril, dia 7, Dia Mundial da Saúde. Portanto, a atenção do OMS, profissionais de saúde. Sim, realmente, no contexto que já notava, então fui chamado a atenção, dizer assim, para a importância de profissionais de saúde, para a necessidade de ter profissionais de saúde para dar resposta nas situações de crise sanitária, de emergência, de saúde pública, porque moda não há probabilidade de um profissional de saúde contaminar ou infectar é teu, ou era teu e ainda é teu, deixa-me dizer assim, se boca tomar, que as precaução que vou ter que tomar. Como é uma situação nova, então eu tinha todo aquele equipamento de proteção individual que normalmente nunca tinha hábito de usar, a não ser em situações muito específicas, e que de repente eu tinha que começar para já eu tenho que ter aquela separação de áreas, né, de atendimento, e quem que estava para aquele lugar onde é que pessoas que tinham Covid estava internado ou para ser atendido, ele tinha que vestir e ele tinha que seguir a rigor todos aqueles passos para vestir e para despir. Sim. Acho que o problema maior era para trazer aquele equipamento de proteção individual, porque lá já vou ter tido contacto com aquela pessoa, então vou ter que ter o cuidado natural para não ter que contaminar a pessoa, para não infectar e para desenvolver aquela doença, né? Então fui chamado a atenção nesse sentido ali, sim. Também na questão de países tentar fazer um esforço para investir, para melhorar seja condições para a segurança sanitária, para diminuir a probabilidade de propagação de doenças desse tipo de sim, né? De forma que se ele entrar, eu tenho condições de conseguir gerir sem ter muito baixa, sem ter muita consequência negativa. É claro que é complicado, o país está permanentemente preparado, né? Ele é um grande desafio, porque está a depender de recursos que eu vejo países que até têm, às vezes você tem outras prioridades, então nem sempre você conseguir manter aquele mesmo nível de preparação para conseguir dar depois uma resposta quando você tem que dar, né? Claro. Mas então já que não basta conseguir gerir a situação e não basta conseguir dar aquela resposta que era preciso dar de acordo com recursos que estava disponível. Não teve ajuda externa, por exemplo, quando eu te falar de GPIs para profissionais de saúde, nunca tinha, tudo é luva, tudo é máscara. Então eu tive o apoio de parceiros de Cabo Verde, embora o país fazer um esforço enorme também na tentar identificar verbas que é para canalizar a resposta à pandemia, porque era necessário, né? Mas tive o apoio de parceiros, tanto nacionais como estrangeiros.
Uma das coisas também que falou de no OMS, por essa altura do Dia Mundial de Saúde, quando a gente fala de importância dos profissionais de saúde, foi a questão da sobrecarga física, moda você dizer, é um trabalho, porque foram muitas horas, as pessoas que antes que estavam usando máscara, a não ser em situações especiais, moda você dizer, e agora não estão um turno inteiro com máscara na cara. Então, ele é cansativo, ele é esgotante, mas psicológico também ele foi bastante. Exato. Ele trazia também bastante sobrecarga. Um daqueles aspectos que foi extremamente afetado, modo de dizer há bocado, pessoas não estudo, incluindo profissionais de saúde. Claro. Eu tenho que lidar com aquela questão de ansiedade, de medo, de pânico, porque é uma coisa nova. Não começar a ter pessoas a morrer lá fora, né? Não começar a ter a maneira que ele tinha uma agressividade em termos de propagação, ele estava rápido, estava passado rápido para um data de pessoa e tinha pessoas a serem internadas na cuidados intensivos, botou aquelas imagens de pessoas entubadas e ligadas naquelas máquinas, ele provocou um bocado de pânico, né? De medo. E claro que profissionais de saúde também, são pessoas, portanto, eles também estão a passar para isso. E eles, além de passar para isso, eles tinham que estar em condições que era para dar resposta, para prestar cuidado. Claro. Então foi um desafio enorme, foi uma pressão muito grande, mas que depois, conforme não bata a viver a pandemia, profissionais de saúde bata começar a entender melhor a maneira que estava a lidar com essa situação e lá para as tantas, eles bata a gerir melhor essa questão dessa parte psicológica, né, essa parte mental na hora que está a prestar esses cuidados e tudo mais. Depois não tem entrado então no mês de maio, aí não te a falar de dia 17, Dia Mundial de Hipertensão, que também é uma coisa que me quis trazer ali, modo dizer, você não tem várias datas, né, num mês, mas aqueles que teria talvez mais impacto não falar, porque eu não sabia que hipertensão arterial não tem desceu. Eu tenho pessoas hipertensas na caveira, que as doenças cardiovasculares também estão na topo de que as doenças que têm mais morbilidade e mortalidade, né? Então, esse dia, sendo um dos países, né, africanos mais afetado, o que é que trazer de novidade à zona, ou que foi possível fazer nada por causa do contexto? Teve alguma inovação ou nem por isso? O que foi chamado a atenção porque foi constatado que pessoas que tinham problemas cardíacos e especialmente pessoas que tinham hipertensão arterial era afetado por causa de Covid, né? Certo. E era um daqueles fatores de risco para ter uma situação mais grave de Covid, né? Para cuidados intensivos. Realmente fui chamado a atenção em relação àquela. Tive alguma controvérsia em relação a aqueles medicamentos que a pessoa está a utilizar, alguns, né? Para hipertensão e o facto de que os medicamentos facilitassem infecção ou não sei o quê, mas depois ele foi esclarecido, está a colocar em questão a adesão de pessoas a tratamento de hipertensão, mas foi esclarecido. E aí fui orientado pessoas que deviam continuar esse tratamento porque que tinha nada provado que o facto de estar a fazer esse tratamento para hipertensão estava pois que mais risco de apanhar Covid ou de ter um Covid grave, vamos dizer assim. Então já que fui mais nesse sentido ali sim, de chamar a atenção também. E apelar para a adesão, porque as pessoas estava a querer, lá está, que estava a querer procurar consulta. Para paciente de saúde, que era para fazer o seguinte, mas estruturas tive receber orientação para organizar de forma que está a permitir pessoas continuar a ter acesso a esses medicamentos, a ter acesso a alguma orientação, mesmo que seja por telefone ou de outra forma. E eles conseguiram reorganizar, a passar receitas para mais tempo, né? A dar pessoas medicamento para mais tempo, evitar aquela história de deslocação, até porque depois também não ficar no estado de emergência, então deslocações era bastante restrito. E não saber que essas doenças é um fator, é um fator agravante, nesse caso ele tiver Exato, poder agravar, e poder agravar, não quer dizer que é sempre assim. Sim. Né? Então foi basicamente aquele assim que fui chamado aquela atenção
Mês de julho, não tem entrar no Dia Mundial de Hepatite e, curiosamente, foi você que bem a zona. Exato, foi. Você teve a falar nós também de hepatite e não falar especificamente de hepatites virais, né? A zona, portanto, a atenção foi para hepatites virais. Sim. Pronto, é um dia especial para chamar a atenção para essa questão de hepatites, mais concretamente para hepatites virais. Nunca tem assim muita informação estatística sobre hepatites virais, porque ele é condicionado para a nossa capacidade de diagnosticar tudo aquelas hepatites virais que tem. Não pode fazer diagnóstico de hepatite A, hepatite B, hepatite C. Já que as outras, hepatite E, hepatite D, já é mais complicado, né? Mas, por exemplo, não tem uma estimativa que cerca de 8% da população de Cabo Verde pode estar infectada por hepatite B. Né? E realmente é uma coisa que não tem bastante frequência na Cabo Verde, embora ela constitui uma doença grave com frequência. Nunca tem gente a morrer de hepatite B, por exemplo. Às vezes está a morrer uma ou outra pessoa, mas a maioria de pessoas que têm hepatite B ali na Cabo Verde, crónica, é pessoas que estão a viver a vida normalmente, só hoje é obrigado a fazer um controle 2 vezes para ano para espiar se aquele hepatite B está descontrolado ou não. Então, normalmente, nessa altura do ano, nós aproveitar para chamar a atenção, para alertar pessoas para que as medidas de prevenção para hepatites, ela está a variar. Nós temos, por exemplo, hepatite A e hepatite E. Normalmente é transmissão oral, né? É água contaminada, é alimentos contaminados que nós está a ingerir, que nós acaba por ficar infectado para que hepatite A e hepatite B. Hepatite A e hepatite E. Hepatite B e hepatite C, normalmente é transmissão mais ligada a sangue e a relação sexual, né? Então lá pode ver, tomar cuidado nas boas relações que você tem, usar preservativo, ou então tentar manter alguma fidelidade para um bom parceiro e evitar utilizar objetos cortantes, né? Agulha, seringa, corta-unha, gilete. Objetos pessoais, pode usar aquele que é de vossa, sem partilhar com outra pessoa, que é bom saber o que aquela outra pessoa pode ter. Então, normalmente, no mês de julho, no fim de julho... É falar mais sobre as formas de transmissão e prevenção. Pessoas, exato. Mês de agosto... Não tem vacina para a hepatite B, que já está a fazer parte do calendário de vacinação. Portanto, vai dizer você, mês de agosto, portanto, de 1 a 7, não tem aquela Semana Mundial de Aleitamento Materno, sim. E a ZON foi falado muito da questão da prevenção, da preservação do ambiente, foi muito voltado nesse sentido, mas agora, talvez a questão que mais de trazer curiosidade da população, quando não te falar de aleitamento materno, tem a ver com as licenças, maternidade e paternidade. Mas é que não tem, o que é que não te espera daqui para a frente com relação a isso? Ainda em relação à licença, nós sabemos que é 60 dias. Isso não quer dizer que vou parar de dar o filho de mama, porque não sabemos que a orientação a nível de Cabo Verde é pelo menos 6 meses de mama sem dar aquele menino algum outro alimento, porque aquele leite de mama já está a chegar àquele menino. Embora não sabemos, às vezes temos mães que dizem que esse leite é fraco, mas aquele leite tem substâncias que está a chegar àquele menino para ser alimentação, né? Ou seja, leite fraco que tem, a mãe pode ter alguma dificuldade no momento da alimentação, às vezes tem a ver com a pega, ou tem a ver, por exemplo, a questão de mamar, pouco tempo não mama, que está a jogar na gordura, e aí o menino que te ganha peso, tem aquela falsa sensação que ele é fraco, quer dizer, não tem que desmistificar as coisas, né? Também pode ser... um glutão. Ele pode ter necessidade de mamar mais tempo, ou mais vezes. Exato. Mas a ideia é a pessoa fazer 6 meses. Então, se 60 dias só que ele tem de licença, aí te implicava ter que tirar leite para chá, para guardar, para dar menino. Então, acho que tem lei que te permite sair de trabalho durante um período para poder dar de mamar. Né?
Mas não estou a concordar que a questão da licença é fundamental, licenciado. Ele é importante. A pessoa está desperto para a importância do aleitamento. Acho que não é por aí, mas o que mais te reivindica muito é que me tem como quem diz, não é? Me tem a fazer aqueles 6 meses que é o melhor para a filhos, mas entretanto me tem 2 meses de licença. Exato. Ele está complicado depois daquele 2 meses, mas também tem um outro lote que é que eu vejo que a mulher, ela está naquele momento de maternidade, às vezes, bom, se calhar é pior quando é primeiro filho, né? Que é uma experiência que ele está começando a ter. Se calhar ele é melhor quando já tem segundo filho. Mas o facto dele que trabalhar ou dele que fazer nada para além de tomar conta daquele menino e dar de mamãe, às vezes também pode trazer alguns desafios em termos psicológicos, né? Sim. Aquela mulher te sentir, maneira como poder dizer, condicionado. Ele quer poder dizer o que ele está a fazer antes e, entretanto, ele está a ser companheiro, ou ser pai de filho, ou ser marido, ou ser pai de aquele menino, está a fazer tudo o que ele quer porque é pai que te dá mama, né? E o facto de ele voltar para o trabalho 2 meses depois, às vezes pode ser benéfico, porque aquela mulher está a começar a fazer outras coisas diferentes, né? Tem uma mulher que às vezes está a entrar naquele que a gente chama de depressão pós-parto e às vezes voltar para o trabalho pode ser importante para melhorar aquela parte de depressão, aquela parte de sentimentos. Voltar à rotina, à normalidade. Exato. É isso que você está a dizer. Quer dizer, não tem que encontrar os dois lados. Ou seja, tem que ter um equilíbrio. Os dois lados. E aí, ele pode continuar a dar ser filho de mama, modo a gente dizer, ele pode tirar leite e guardar, ou, se ele tiver essa possibilidade e leite permitir, sair de trabalho para dar mama, para depois tornar a voltar para o trabalho. Claro. É uma questão de equacionar e de espiar. Você concordar que ele é um esforço bastante adicional para a mulher. Sem dúvida. E o facto dele trabalhar e ele ter aquela preocupação lá no trabalho, menino, que ajudar-lhes, ele pode ser também bastante perturbador. Ele é sem dúvida, né? que lá nunca tem dúvida. Então você pensa nele com carinho, nas licenças, os outros pensam nele a nível do Ministério, porque ele é uma coisa que te faz a diferença realmente quando a mulher te está a amamentar. Mas eles também, lá está, no contexto de pandemia que nós tivemos a viver, foi feito um apelo, uma campanha a pedir para pessoas aderir à questão da doação de leite a nível de banco de leite, porque também depois pessoas, lá está, com o receio, ninguém já que está a procurar com tanta afluência. Até ficar aquela dúvida se o vírus estava a passar ou não para leite. Se podia dar, que podia dar. Exato. Então fui incidido mais nessa questão ali, sim, sensibilizar pessoas para continuar a fazer aquela doação de leite. Ele tive algum quebra, moda já não está ali a dizer, que era de esperar, e foi aproveitado aquela primeira semana de agosto, precisamente para fazer sensibilização para as pessoas poderem continuar a dar essa contribuição, porque aquela doação é extremamente importante, principalmente para aqueles recém-nascidos prematuros. Claro. Então, ele te ajuda naquela recuperação daquela criança, que é para ele poder permitir-lhe salvar, digamos assim. Pois, dezembro, não te entrar no mês amarelo, não falar de Dia Mundial do Coração, não falar também de Dia da Prevenção do Suicídio, portanto, o setembro é o mês amarelo, é o mês da prevenção e efeitos, então, dessa pandemia, quando não te está a falar de doenças do coração, né? Porque é moda não falar de hipertensão para trás, também acontece aqui a mesma coisa, né? Exato. Se falta de adesão, de procura, né? Exato. Mais uma vez, moda não te dizer, data de servir para sensibilizar pessoas, no sentido de seguir as recomendações que é dada para evitar descontrole dessas doenças de base, que é para, por exemplo, se constituir um motivo de ter que ser internado ou de apanhar um Covid, por exemplo, ou ficar mais frágil e aí... Porque é gente que não tive de falar de pessoas hipertensas, diabéticas, pessoas que têm problemas de sim. Acho que tem uma doença que te leva a poder complicar. Poder complicar, né? Exato. Poder complicar. Não quer dizer que ele te vai complicar sempre, mas ele tem uma probabilidade maior de ter uma situação mais crítica. E em relação à parte mental, né? No contexto que nós estamos a viver, de pandemia, que toda essa ansiedade global, todo esse medo, essa angústia,
pessoas que perdem entes queridos, que os profissionais de saúde que passam o seu tempo. Doente, se calhar também está a morrer. Para além disso, ficar o seu tempo sem olhar a família, porque eu tinha que ficar naquele isolamento, depois eu tinha que fazer uma quarentena, até vou fazer teste, que era para ver se botava direito ou não para poder continuar a boa vida normalmente, quer dizer, podia ir para casa, para a família, etc, etc. Então também foi um momento para sensibilizar em relação à questão do suicídio, que é toda esta questão que pode levar para a depressão, que é um dos principais fatores para a pessoa trazer vida. Sim. E ainda bem que não fala nisso, porque na nossa realidade, felizmente, isso que foi o cenário, que foi o caso, mas não há em outros países que profissionais de saúde, nomeadamente, não ouvi falar de enfermeira na Portugal, que é nós vizinhos, chamamos assim, que suicida nessa altura da pandemia, e o esgotamento foi de tal forma que... E tive pessoas também que acabaram por suicidar porque ficaram com medo de ter Covid. Então, eles preferi, ao invés de esperar para as peças estava tem Covid ou não, eles preferi suicidar para que correr aquele risco de... Porque tudo o que está na comunicação social, que as pessoas internadas, na cuidados intensivos, ligadas na máquina, então tive algumas pessoas que preferi traçar vida do que esperar para espiar. E, infelizmente, né, eles podiam ter... esperado, porque provavelmente eles podiam ter talvez a carga de ansiedade é tal que diferente, né? te consegui raciocinar no momento. Não tem entrado depois, então, outubro e novembro, que é os meses? Chamamos mês rosa, mês azul, que é a questão da prevenção do cancro. Cancro da mama, exato. E cancro de próstata, não é? Que é, mas também não tem, também neste mês, o Dia Mundial da AVC, 29, né, de outubro, e não tem 14 de novembro, que é o Dia Mundial da Diabetes. Portanto, alguma novidade a nível de Cabo Verde com relação a estes dias ali na zona de 2020? Foi feito mais que a sensibilização, que é feito normalmente, mais uma vez, que é para chamar, alertar pessoas para a necessidade de cuidados, para espiar, para examinar esses corpos, falando de cancros, né, de mama. Próstata, infelizmente, nunca te poder fazer um autoexame, vamos dizer assim, uma avaliação do nosso corpo, não tem que ir para uma consulta. Mas foi feito palestras virtualmente, foi feita formação também de forma virtual, para relembrar pessoas deste problema que existia, de cancro de mama e de próstata, precisamente para continuar a sensibilizar pessoas, para espiar-se, porque aquela assim é um daqueles estratégia que não tem para ajudar a reduzir casos de doença, né? Que obrigar pessoas, mas pôr pessoas a ter contacto com informação que te permite depois tomar uma decisão em relação a adotar tais ou outras medidas de prevenção para evitar ou para reduzir aquela probabilidade de ter que as doenças. Né? Em relação a AVC, né? Também foi feito palestras de alertar pessoas naqueles sinais pode acontecer quando uma pessoa tem AVC, né? Que às vezes pode afetar a fala, é uma pessoa que estava direito e de repente ele para de falar, embora ele conseguir entender tudo o que a pessoa está a dizer, mas que ele conseguir falar. Às vezes também a pessoa que estava em pé, de repente ele caiu porque ele ficar sem força num banda de corpo. Os 3 Fs, né? Por acaso não teve ali essa oportunidade de falar de que os 3 Fs, não reforçar bastante, face, força e fala. Exatamente. Que ali por acaso foi das mensagens que ficaram na altura. Então, é algo que foi feito naquela altura e acho que também continua também, que é não saber que a AVC é daquela principal causa de morte de grinha assim na Cabo Verde. Quer dizer, grinha assim nos últimos anos, né? Claro. Que doença de coração e doença AVC, que a gente chama trombose, né? Claro. Tem sido que a principal causa de morte na Cabo Verde. Portanto, é bom pessoas batem a saber maneira de evitar e o que a gente deve fazer se uma pessoa tem alguma manifestação que pode ser um AVC, né? Às vezes aquele tempo de intervenção pode ser importantíssimo para depois um destino diferente, né?
Claro. Dia 1 de dezembro, né? Para fechar ano. Dia 1 de dezembro, não fala ali... Foi você que esteve ali? Não, desde vez que foi você. Não. Dia Mundial da SIDA, né? de luta, né? Luta contra a SIDA. Luta contra a SIDA, portanto, foi focado a questão da solidariedade e responsabilidade partilhada. Exatamente. Né? Esse é que foi o foco. Mais uma vez, ele é algo que não tem estado a falar há muito tempo, mas Covid vem trazer gente necessidade, bem, realçar a necessidade de solidariedade, né? Certo. E realmente para HIV, para SIDA, HIV-SIDA, não tem que continuar a ter essa questão da solidariedade e responsabilidade partilhada. Estruturas de saúde, profissionais de saúde têm seus papéis de fazer essas parte, mas que as pessoas que têm infecção para HIV, eles também têm seus papéis e eles têm suas responsabilidades, que é para consulta conforme médico ou enfermeiro está a dizer que é bem e tomar esses medicamentos. Né? E cuidados, né? Para que transmitir. Exatamente, é aquilo que me está a dizer. Eles têm que tomar cuidados para que transmitir para outras pessoas e cuidados para essas pessoas mesmo, que já hábitos saudáveis, comer direito, fazer exercício físico, evitar o uso abusivo de bebida alcoólica, evitar fumar. É hábitos que nós tudo devemos fazer, independentemente se você tem HIV ou não. E se você tem HIV, então lá preocupação redobrada. É maior. Então é mais naquele sentido de relembrar pessoas que HIV ainda te existe, né? Que HIV ainda te matar. Grinha assim, Covid já matar cerca de 1.700.000 pessoas e é mais ou menos que lá que HIV te matar tudo ano, né? Portanto, ainda é um problema importante, é um problema que não tem que levar a sério, né? Porque a grinha assim já não tem o medicamento que tem muito menos efeito, portanto é muito mais fácil de fazer o tratamento, mas antes de não chegar no tratamento tem prevenção. Claro. Então ainda não tem uma taxa, deixa-me dizer assim, de detecção de HIV nas jovens alto, ainda pode ter o jovem que pode diagnosticar HIV. E é pena porque grinha assim tem tanta informação e jovens estão a estudar as coisas na escola, tem internet, tem acesso à internet, então tem informação de prevenção. É pena não só ainda jovens de 19, 20, 25 anos têm a ser diagnosticado com HIV, que devia. Né? Portanto, ali, mais importante do que tratamento é agir na prevenção. Se vou fazer prevenção, boca tem HIV, boca tem necessidade de fazer tratamento. Então, ali, nota reforçar essa questão de importância de comportamentos saudáveis, atitudes saudáveis, evitar o uso de drogas, que é coisa que pode trocar o discernimento para fazer a coisa correta. Né? Ela te põe em risco. Usar HIV e para muitas outras coisas. E outras coisas. Usar camisinha, usar preservativo, se boca te conseguir ter certeza de relacionamentos que você tem, parceiros, usar, que você tem vergonha de pedir e de exigir, porque daquele relacionamento sexual que você lá tem, pode ser lá que você te infectar para HIV. E ele, por enquanto, nunca tem cura. Claro. Então, a partir do momento que vou infectar aquele, ele acaba por ser uma coisa que vou ter que bem conviver com ele, a princípio, para o resto da vida, enquanto que apareceu uma solução para resolver. Então, dia 1 de dezembro é dia que nós aproveitar para chamar a atenção de pessoas. É zona que foi diferente, apesar do contexto, né? Foi o que foi possível de ser feito. Bom, o ano foi atípico, portanto, é natural que algumas coisas que tenham sido 100% e que algumas coisas tenham falhado, vamos acreditar que as falhas te servir para não melhorar. E a nível, toda a área, saúde, que te fugir à regra. E vamos acreditar também que tudo aquilo que falhar na 2020 te também servir como uma aprendizagem para 2021 para não melhorar. E eu tenho certeza que também a nível de ministérios eu te criar estratégias para melhorar o que falhou e para melhorar ainda mais, para ter ainda mais ganhos em saúde
tendo o contexto Covid ou não, né? Claro que sim. E não estou a esperar depois vacina no 2021 e para o ano a mais, não estou a falar mais agora sobre o depois, né? É verdade, é assim. Obrigada, Dr. Jorge, pela participação. Nós é que te agradecemos a oportunidade e não te aproveitar para desejar a toda gente um feliz ano novo e que 2021 está a ser um bocadinho diferente desde 2001, um bocadinho, ou teu diferente, para melhor, claro, que é para não conseguir retomar, na medida do possível, nossa vida. Claro que ainda não tem estado condicionado, pelo menos nesse primeiro semestre não tem estado condicionado para a Covid, mas aos poucos, se não bata cumprir as medidas de prevenção e respeitar, aos poucos não te bata voltar nas normalidades. Então, Deus queira. Um feliz ano novo para nós todos. Com certeza. Obrigada. Bom, de minha parte, só te resta-me despedir. Esse é o nosso último programa de 2020. 2021 há mais, com mais temas com importância a nível de saúde e não a trazer novos ganhos, novos desafios, com certeza. Não a apelar à população agora para questões de prevenção, para a questão de vacinação que vem aí 2021 e que não aderi, não é, a essa vacinação que é o que tanto nos espera e poder ajudar-nos a combater esse vírus e a voltar à nossa vida normal, ou pelo menos aquilo que não estava a conhecer antes. E me apelar também nessa época de fim de ano para não ter consciência, para não ser responsável e para não evitar grandes abusos, grandes consumos, porque não saber que depois em 2021 não está bem pagar por todos os excessos que foi feito na final de 2020. Portanto, um pouco mais de consciência com relação a isso. Minha parte é tudo, até 2021 e tenha mais saúde.